No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas banidas do VTES. Não é uma lista muito extensa, mas é interessante a gente conhecer um pouquinho do porquê que essas cartas foram banidas, quais as chances de novas cartas serem banidas, fazer uma perspectiva, entender um pouquinho do cenário do jogo, quais foram os motivos dos banimentos. Tudo isso faz a gente ficar um pouco mais ciente de como o jogo progride desde sua criação lá em 94 até os dias atuais, independente de quando você esteja vendo esse vídeo. E com isso, eu vou tentar traçar uma ordem cronológica de quando esses banimentos aconteceram e tentar explicar ali um pouquinho então desses motivos pelo qual eles aconteceram. Atualmente no VTES nós temos 18 cartas de livrarias que são banidas e apenas 2 cartas de cripta. Das 18 cartas de livraria, elas foram os nossos 3 primeiros motivos de banimento. Então a gente começa com Playing for Keeps, que é essa Master aqui, é uma Master única, que você só pode jogar ela quando você estiver apostando. E aqui já dá o nosso primeiro indício das cartas de banimento. VTES foi criado em 1994 pelo Richard Garfield, mesmo criador de Magic the Gathering. E nessa época, tanto no Magic quanto no VTES, em suas primeiras edições, haviam cartas que trabalhavam com o termo ante, que é o termo de aposta obrigatória, que quando você usava ela, você forçava o seu ambiente a colocar uma carta dele para jogo, literalmente, onde o vencedor recebia aquela carta para ele. O custo dessa carta é X de pool, que representa o número de Matusaléns no jogo vigente. Caso a presa de um determinado Matusalém seja eliminada do jogo, este Matusalém ele ganha a aposta daquela presa e aposta uma carta adicional. Então, assim, todas essas cartas de aposta que a gente vai ver agora, o primeiro motivo, na verdade, é bem simples. É banimento de cartas de aposta. Assim que eles viram que a aposta não era interessante, isso muito, muito cedo, todas essas cartas, elas já foram retiradas do jogo de imediato. Os banimentos dessas cartas aconteceram em 9 de janeiro de 1995, com o jogo tendo sido criado em 94. Então, poucos meses depois de sua criação, todas as cartas de aposta foram retiradas. Então, entre elas, Playing for Keeps, a carta High Stakes e Conqueror Motion. Uma coisa interessante de se analisar nessas primeiras 3 cartas que foram banidas é que 2 delas, que é o Conqueror Motion e o High Stakes, elas foram lançadas inicialmente em Jihad e já relançadas na segunda edição, que é a edição VTES. A terceira edição, então, foi Dark Sovereign, onde nós tivemos aqui a Playing for Keeps sendo lançada. Então nós tivemos basicamente 2 edições, porque VTES é uma edição de relançamentos, dos relançamentos de VTES, para poder corrigir alguns erros. Então nós tivemos ali 2 edições grandes que tiveram algum tipo de lançamento de carta de aposta. Então, passado Dark Sovereign, em sequência, essas cartas foram banidas. Então o nosso banimento 1, 2 e 3 acontecem por motivos de aposta. Nossa quarta carta banida é Madness of the Bard, banida em 1º de julho de 1999, também da edição Dark Sovereign, mesma edição lá que a gente acabou de ver, de Playing for Keeps. Nessa edição veio essa masterzinha aqui, que é uma master de Malkavian, onde você coloca essa carta em jogo e todos os jogadores precisam falar rimando. Jogadores que não rimarem queimam 1 de pool. Qualquer minion pode vir tirar essa carta com uma ação direta. E é isso, então uma carta ali que raiva nos meus inimigos eu vou fazer, mas usar essa carta será o meu lazer. Não, brincadeira essa parte, mas essa é uma carta que se não fosse banida, com certeza estaria nos meus decks de Malkaviano, simplesmente para causar caos e discórdia na mesa. O motivo do banimento dessa carta, na verdade, é muito simples. A comunicação entre os jogadores ela é uma coisa muito fundamental e tá ali no cerne do jogo. E essa carta, ela atrapalhava essa comunicação livre entre o jogo. Então, alguns jogadores consideravam essa regra simplesmente boba, ou simplesmente uma mecânica que realmente atrapalhava o jogo. E por conta disso, Madness of the Bard foi banido, então, em 1999, depois de ter sido lançada em 95. Então, ela ficou durante 4 anos livre até ser banida em julho de 99. Return to Ionescence é nossa 5ª carta que foi banida em 14 de março de 1999. Essa carta aqui é uma ação direta de 4 de sangue que diz Bleed. Se esse bleed for um sucesso na sua presa por 1 ou mais, coloque essa carta no vampiro agente. Queime essa carta se este vampiro perder sangue ou for para torpor, ou caso a sua presa saia de jogo. Durante a sua próxima unlock, esse vampiro é removido de jogo e a sua presa queima X de pool, onde X é a capacidade deste vampiro.
Ou seja, você faz um bleed com o vampiro, ainda que ele esteja seco. Então você levanta ali um minion de 10, você dá um minion tap nele, arranca um tantão de sangue de volta, faz o bleed com Return to Innocence, aumenta esse bleed, faz um bleed relativamente alto ali, e no passe você ainda queima teu minion de 10 quase sem sangue, e ainda arranca mais 10 de pool do cara de graça. Então, na verdade, esse era basicamente o motivo do banimento. É uma carta que ela permitia você sangrar 10 sem nenhum tipo de esforço. A argumentação principal era que em um torneio, o nível de conforto de pool de um jogador, ele fica em torno de 10 a 12. Então é comum os jogadores irem influenciando, pelo menos assim, isso pode variar bastante, tá? E lembrando que nós estamos em 99, mas era comum ali você estar com 10 a 12 de pool, você já ter parado suas influências, ou dependendo ali da mesa, ter um pouco mais de cuidado com os equipamentos que você tá trazendo, aliados que você tá trazendo, e ficar ali com 10 de pool, 10 a 12 de pool, era a sua zona de conforto do tipo, eu não estou morrendo ainda, eu ainda estou no jogo, ainda consigo jogar. E pro cara te tirar com 10 de pool, ele precisaria fazer um investimento de bleed muito alto, fazer um bleed com govern, mais um conditioning, depois fazer um outro bleed ali pra poder tentar tirar mais 4, então um bleed forte de 6, seguido de um bleed forte de 4, ele precisaria de múltiplas ações, ele precisaria de múltiplas cartas para poder conseguir chegar num bleed tão alto assim. E o Return to Innocence não, ele era uma única carta que poderia tirar ali 10, 11 de pool, sem precisar nem fazer nada. Porque ainda que você precisa fazer 2 ações para poder dar bleed, essas ações ainda poderiam ser bloqueadas. O Return to Innocence, ela simplesmente chegava no seu turno, você queimava o vampiro e tirava o pool da sua presa. Então bastava você dar um bleed ali com Daring to Down, por exemplo, e a única coisa que você precisa se preocupar no final é o rebote do seu bleed. Succubus Club. Essa carta ela foi banida em 1º de janeiro de 2005. Essa carta aqui ela tem uma história bem bizarra, né? Basicamente ela consiste em fazer trocas de recursos. Então ela é uma master, ela é uma locação única, e durante a sua unlock phase, você pode travar essa carta para trocar com qualquer Matusalém que concorde com os termos. Você pode trocar pool, cartas da sua mão, cartas que você controle. Essa troca ela não pode resultar que os Matusaléns tenham menos cartas na mão do que os seus tamanhos de mão. Então, se eu trocar 2 cartas da minha mão com algum outro Matusalém, ele precisa me passar 2 cartas também, por exemplo. Qualquer termo a mais estabelecido, desde que não avacalhe ali com as regras. Então, qual que era o grande problema dessa carta? Essa troca de recursos, ela levava a situações absurdas. Teve um determinado torneio que 2 jogadores, denominados de Bob e John, fizeram um acordo de divisão de mesa. Com um deles tendo a Succubus Club, eles acordavam em trocar regularmente todo o seu conjunto de vampiros e cartas mestres, entre outras permanentes, até que eles conseguissem expulsar todos os outros 3 jogadores da mesa e focar no jogo só nos 2. Então, basicamente, sentar com os 2 na mesa significa que os outros 3 jogadores não jogariam. Então, para evitar esses tipos de acordos e de situações de abuso de jogo, essa carta foi banida em 1º de janeiro de 2005, sendo aqui a nossa 6ª carta banida. As nossas 7ª e 8ª cartas banidas são Kindred Hextrutory e Dramatic Upheaval. Elas foram banidas em 1º de janeiro de 2005. Vamos entender primeiro o que essas 2 cartas fazem. Começar aqui com o Dramatic Upheaval. Você escolhe um Matusalém. Se o referendo for aprovado, você e esse Matusalém trocam de lugar na mesa. É isso, você pega todas as suas cartas, levanta, ele pega todas as dele, ele senta onde você estava e você senta onde ele estava. Enquanto que o Kindred Hextrutory requer um príncipe ou um Justicar, também é uma ação política, você escolhe novas ordens de assento. Se o referendo for um sucesso, cada Matusalém pega seu novo lugar. Então aqui você monta a mesa da maneira que você quiser. Qual que era o grande problema disso se você ainda não tiver visto? Era uma técnica que você abusava tanto do Kindred quanto do Dramatic Upheaval, e ela era chamada de atirador de VP. O jogador que tivesse uma dessas 2 cartas, ele ficava esperando um outro jogador que estivesse ao ponto de sair, ali no ponto de expulsão, com 5 ou menos de pool, fazia essa carta, pegava o assento do predador daquele jogador, e aí ele expulsava a presa daquele jogador, ganhando ali o VP, o 6 de recurso, sendo que ele não fez absolutamente nada. E o cara que estava fazendo todo o esforço ali para poder conseguir fazer o seu VP, ele era privado do VP que ele ia fazer.
Além disso, com a Kindred Texture, por exemplo, a situação ainda era pior, porque como você reorganizava a mesa inteira, dependendo de como estava o estado da mesa, você poderia colocar uma presa fraca e um predador fraco, se montando ali uma posição que ficasse mais confortável para você, ou mesmo você poderia criar toda uma estradinha de pessoas que estavam mais fracas e colocando elas em ordem, a fim de que se sua presa estivesse muito fraca, você já tiraria ela, no outro turno já tiraria seu cross, no outro turno já tentaria tirar seu predador, porque rapidamente você faria 2 VPs e 12 de pool, por exemplo. Então, essa mudança de mesa, ela chacoalhava muito a estrutura do jogo, e por conta disso, a carta foi banida. Então essas foram as nossas 7ª e 8ª cartas banidas, Kindred Restructure e Dramatic Upheaval, banidas em 1º de janeiro de 2005. 3 anos depois, chegamos em Edge Explosion. Já tínhamos Imbuído rodando no meta há 2 anos. O Imbuído saiu em 2006 e em 2008 Edge Explosion recebe seu primeiro ban. Um dos motores do deck de Imbuído, essa carta era muito forte, porque ela permitia que um Imbuído pudesse usar um power para o qual ele não tivesse uma virtude. Entenda isso como se fosse um vampiro usando uma disciplina que ele não tenha. Pra piorar a situação, esse Imbuído ainda ganhava uma Conviction de graça. Se você não sabe o que eu tô falando, depois assiste o nosso vídeo sobre Imbuído. Na data da gravação desse vídeo, ele ainda não saiu, mas ele já tá quase pronto e deve sair muito em breve. Mas se já tiver saído, depois você assiste as regras de Imbuído pra você poder entender um pouquinho melhor o que são os powers, as virtudes e as convicções. Mas basicamente, vamos ler aqui a carta rapidinho. Ela é uma guerreira, ela é um evento, ela requer que pelo menos uma outra guerreira esteja em jogo, o que isso para decks de Imbuído é relativamente comum. Cada Imbuído pode ter e usar cartas de poder que ele não necessariamente tenha o requerimento. E um imbuído que performar uma ação bem sucedida ganha uma Conviction, diretamente da sua Ash Heap. E um imbuído só pode ganhar uma única Conviction por turno. Então assim, toda unlock, os imbuídos já ganham uma Conviction. Isso faz parte da regra do jogo. Só que eles queimam essas Convictions para poder usar as habilidades. Só que beleza, no próximo turno ele vai ganhar uma de novo. Só que com essa carta você tá agilizando para que toda ação bem sucedida de um imbuído, ele ganhe uma outra Conviction. Ou seja, ele tá ganhando 2 Convictions por turno. E aí você começa a desequilibrar a mesa. Além de esse fator de que é como se um vampiro pudesse usar disciplinas que ele não possui. Então isso deixa o deck ainda mais forte. Então com isso, essa carta recebe o ban em 2008. Junto com Edge of Explosion, no mesmo dia, estamos falando aqui ainda de 1º de janeiro de 2008, Memories of Mortality é banida. Uma Master que custa 1 de pool e diz, coloca essa carta em um vampiro. O vampiro não pode tentar bloquear aliados. Qualquer dano que este vampiro infligir a aliados é reduzido a 0. Este vampiro pode queimar 1 de sangue durante a sua fase de influência para queimar essa carta. E se ele fizer isso, ele vai para torpor. Eu não preciso nem explicar o quão forte essa carta é, né? Acredito que ela seja bem óbvia, mas vamos lá. É uma carta que ela tinha muito poder, principalmente em deck de aliado. E aí, estamos falando aí da mesma época em que o Edge Explosion foi banido, ou seja, nós estávamos com aliados no meta, porque os imbuídos são aliados, mas não necessariamente só eles. Então é uma carta muito forte em aliado, porque não só o vampiro adversário com essa carta, ele não podia bloquear mais nenhum aliado, como ele também não podia causar dano, e era uma carta extremamente difícil de tirar. Porque quando você simplesmente tirava ela, você ia pra torpor. Então, assim, era uma carta que, se você estivesse jogando de aliado, você praticamente está garantindo que aquele vampiro vá pra torpor em algum momento. E é na fase de influência. Então, quando o cara opta por queimar essa carta, ele não pode buscar no mesmo turno. Ele vai passar pra presa dele. Que a presa dele pode cometer um Diablerie ou alguma coisa assim. Em metas, até mesas menores, com 3 ou 2 jogadores, considerando que a mesa já rodou um pouquinho, isso aqui é basicamente um de pool e eu inutilizo o seu vampiro contra o meu deck. Então essa carta foi banida exatamente na mesma época de Edge Explosion, em 1º de janeiro de 2008, sendo aqui a nossa 10ª carta banida. E a nossa 11ª carta banida vem junto da mesma leva de banimento, 1º de janeiro de 2008, que é Protect Fin-On. É uma carta muito forte, ela é uma ação política, requer um Justicar ou um Inner Círculo. Você escolhe um não Camarilla Vampire de capacidade 6 ou menos. Se o vampiro agente for um membro do círculo interno, você pode escolher qualquer não Camarilla Vampire. Ou seja, não precisa ser 6 ou menos. Qualquer capacidade. Basta não ser Camarilla. Se o referendo for bem sucedido, queime aquele vampiro. A carta que custa 1 de sangue. 1 de sangue. Você queima um vampiro. Gente, se essa carta fosse livre hoje,
meu deck de Leandrinho, Arika, ou mesmo o Lutz, estariam rindo à toa com essa carta. Imagina um Lutz chamando uma votação dessa, queima teu Barão Anarquista e perde um de pool aí também, por causa da habilidade do Lutz. Então assim, muito forte. Então é uma carta que acho que eu não preciso explicar muita coisa do porquê que essa carta foi banida. Ela é uma carta muito forte, ela retirava vampiros com muita facilidade do jogo, e usando ela em sua totalidade, com o círculo interno, deixava ela ainda mais forte. Então ela foi banida na mesma época, 1º de janeiro de 2008. 5 anos depois, chegamos em abril de 2013. Lilith's Blessing é banido. Essa é a primeira e única carta promocional que está nessa lista de banimento. Todas as cartas que a gente viu até então foram lançadas em sets regulares. Essa carta foi dada como promo em campeonato, e em 2013, 3 anos depois que ela foi dada pela primeira vez aqui em maio de 2010, e 2013, então, ela é banida. A carta é uma Master, você coloca essa carta em play, então você coloca essa carta no jogo, e como uma Master Phase Action, você podia travar essa carta, procurar na sua library por uma Master Discipline, por uma carta de disciplina, colocar num não-Bahari, Vampire que você controlou que não tivesse Blood. Esse Vampire, ele ganhava aquela disciplina, ele ganhava 3 de sangue e se tornava um Bahari. Nem adianta procurar por Vampires que são Bahari, porque não existem, tá? Existem acho que só 2 cartas, se não me falha a memória, que interagem com Baharis. E uma delas hoje é banida, que é a Lilith's Blessing. Então, basicamente, você fazia isso uma vez com cada um dos vampiros. Só que isso aqui era muito abusável, porque você secava um vampiro com uma Trifle, como por exemplo uma Villain, e em sequência que você secava ele, você usava a sua Master Phase Action pra trigar a Lilith's Blessing, buscar a Master Discipline e já dar 3 de sangue pro vampiro. Então você subiu o vampiro, você secava o vampiro, pegava esse pool de volta, usava a Lilith, pegava uma disciplina, deixava o seu vampiro com uma capacidade a mais, ainda colocava 3 de sangue nele de volta. Então isso era muito forte. Na verdade, isso é muito forte. Então, decks que abusavam de Multiple Master Phase Actions, né, o MMPA, que a gente já até conversou um pouquinho lá no vídeo de VDB, eles abusavam muito dessa carta, tanto com Villain quanto com Minion Tap, ganhando Master Phase Actions com Cibele, com Paternon e outras opções assim, para você poder trigar o efeito dela em sequência com efeitos de trazer sangue de volta pro seu pool e assim fazer um farmzinho ali bem forte. Então, com isso, Lilith's Blessing é nossa 12ª carta banida. Agora vamos adiantar 3 anos no futuro, em direção a outro deck que trabalhava com múltiplas Master Phase Actions, Antélios, The Red Star. Uma guerrena, é um evento, e uma vez por Master Phase, um Matusalém poderia usar a sua Master Phase Action para trocar uma Master da sua mão por uma Master da sua Ash Heap. Bethesda não é um jogo que efetivamente abusa tanto assim de cartas no seu grave, né, na sua Ash Heap. Nós estamos vendo os Hekatas agora utilizando com muito mais veemência o Ash Heap. Nós tínhamos os Giovanni também, mas não tinha tanta força assim quanto o próprio Antélios sozinho fazia. Você dava cartas como Liquidation, que você joga 7 cartas da sua library direto pra sua Ash Heap e ainda ganha 3 de pool. Você ganhava Master Phase Actions a mais, e com isso você ficava ciclando as suas Masters. Chegou um momento em campeonato que decks com Antélios estavam sendo grande porcentagem no número de vitórias e recorrências. E por conta disso, os jogadores já vinham reclamando da dominância desses decks no formato, e por conta disso, uma ação acabou precisando sendo tomada, que foi o banimento do Antélios. Então, decks com múltiplo Master Phases, eles realmente usufruíam dessa tática de gastar sua Master para poder pegar uma Master, só que muitas vezes eles usavam a Master no próprio turno. Então, com isso, eles iam ciclando Masters como se não houvesse amanhã, e na verdade a Ash Heap era só uma extensão da mão, o que deixava para o jogo um power creep consideravelmente mais elevado. E junto com Antélios, ainda em 2016, nós tivemos o último, entre aspas, banimento por power level, que seria a Seeds of Corruption. Seeds of Corruption, que foi banido exatamente na mesma época, então também em 16 de fevereiro de 2016, e ela é banida principalmente por razões
técnicas e de ambiguidade no seu próprio texto, que gerava algumas dificuldades de elucidação e de resolução. Ela era tida como nem sempre clara quais os efeitos que aquela jogada poderia gerar, além de literalmente inutilizar um vampiro, fazer com que aquele jogador precisasse mover toda a sua atenção diretamente para você, e isso desequilibrava muito a mesa, porque você praticamente tirava ali, colocando isso no vampiro estrela do deck do seu oponente, você estava eliminando aquele jogador do jogo praticamente de imediato. Vale frisar que cartas que faziam isso, como Sensory Deprivation ou Pentex, por exemplo, essas cartas foram nerfadas, tiveram seus textos alterados, exatamente para poder tentar dar uma nerfada nessa coisa de tirar um vampiro estrela 100% do jogo. Então essa era uma carta que ela, até pra ser nerfada, seria complicada. Então eles acabaram optando por banir. Vamos entender aqui um pouquinho dela. Ela é uma carta de Blood Sorcery. É uma ação com mais um de Stealth Action, ou seja, ela já começa furtiva. No básico, você coloca essa carta num vampiro da sua presa. Se esse vampiro for um Setita, for um Ministry, ele queima 2 de sangue adicional enquanto estiver tentando qualquer ação. Caso contrário, se for qualquer outro vampiro, ele queima 1 de sangue quando estiver tentando uma ação. Só que vampiros com habilidades especiais não podem ser usadas. Agora, o que era uma habilidade especial? Então, isso aqui já foi, por exemplo, um dos motivos de discussão na época que essa carta saiu. Qualquer vampiro pode queimar essa carta com 2 ações de mais 1 de Stealth. E no superior ela faz a mesma coisa, porém qualquer vampiro queima 2 de sangue para poder tentar fazer qualquer ação, enquanto que os vampiros do Ministry, né, dos Seguidores de Sete, queimam 3 de sangue. Então essa carta ela foi banida em 2016. Essa aqui é a nossa 15ª carta banida. E agora nós vamos então para as últimas 5 cartas. Como eu falei, nós temos 20 cartas banidas no VTS hoje. Essas 15 são, acho que talvez, as que tenham a história mais oculta, por assim dizer. Por vários fatores, esses banimentos, eles iniciaram já desde 95, então tem muitos jogadores que nem jogavam nessa época ainda, então você saber por que uma carta foi banida em 95, em 99, em 2013, às vezes é meio obscuro. As próximas cartas agora, elas tiveram banimentos bem mais próximos, então estamos mais vigentes com a realidade que nós vivemos hoje. Essas 5 próximas cartas foram banidas ao mesmo tempo, elas foram banidas em 1º de agosto de 2020. As próximas 5 cartas que eu vou mostrar pra vocês, elas têm palavras, imagens ou conotações associadas a caricaturas racistas no nosso mundo real. Então, por conta disso, a Black Chantry, já na época que cuidava do jogo, ela optou por fazer o banimento dessas cartas. Em contrapartida, como essas cartas elas não estão sendo banidas por motivos de power level, porque elas estão quebrando o formato, nem nada do gênero, a ideia é que você continue jogando com elas, porém, vamos retirar ali esses termos pejorativos, esses termos racistas, ou qualquer tipo de apologia que não seja legal para o jogo. Vale frisar que World of Darkness, apesar de ser um jogo de terror, ele é um jogo em que você precisa combater a besta, você combate não necessariamente o mal, ele não é muito sobre bem e mal, ele é um jogo de terror pessoal, mas ele não é um jogo de apologia a crimes, apologias a discriminações, a minorias, nem nada do gênero. Isso não é a essência do jogo. Então, por conta disso, se não é a essência do jogo, não necessariamente deixa o jogo melhor ou pior ter esse tipo de apologia. Então, por conta disso, a Black Chantry opta por retirar esses personagens, esses termos, esses nomes, mas a carta tá lá para você poder continuar utilizando, só que ela foi reimpressa com uma outra arte, com outro nome, mas exatamente com o mesmo efeito, e é isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês, quais são essas 5 cartas e quais foram as cartas substitutas para essas 5 cartas, o que muda, se muda, e como que você conseguiria elas em suas respectivas épocas. Então, vamos para a 16ª carta, que é o Tar Baby Jack, que é este Nosferatu antitribo. Ele é do Sabá, e enquanto ele estiver pronto durante a sua fase de influência, você tem mais uma transferência, e ele é mão negra. O termo Tar Baby, ele tem um cunho histórico como um insulto racial em inglês, principalmente ali contra negros. Por esse motivo, ela foi considerada imprópria e ofensiva. Então, por conta disso, eles resolveram retirar essa carta de jogo. Em contrapartida, caso você utilizasse essa carta no seu baralho, você poderia, essa carta que só foi lançada em Black Hand lá em 2003, ela foi substituída por Lane Konoplag,
que é o Sabá. Se ele estiver pronto durante a sua fase de influência, você tem mais uma transferência, e ele é um Black Hand. Ambos são capacidade 8, ambos têm dominação no básico, serpentes no básico, animalismo no superior, ofuscação no superior e potência no superior. Então, como você pode ver, exatamente a mesma carta. E o Len foi dado como promocional nos campeonatos em 2021. Então o Jack foi banido em 2020 e em 2021 nós tivemos o Len sendo distribuído de graça dentro dos campeonatos. Nossa segunda carta a ser banida nessa mesma leva foram os Terrorists, que é um mortal aliado de Asamita, ou Banu Hakim. Ele tem 1 de vida, 2 de força e 1 de sangrar. Eles podem fazer uma ação de mais 1 de stealth para procurar na sua library por uma bomba e equipar. Você paga seu custo de equipamento normal e embaralha após ter procurado. Esse aqui é o estereótipo do estereótipo do estereótipo, né? Você pega ali os assamitas, que eram do Oriente, você taxa eles de terrorista, e você coloca um aliado para poder trabalhar com eles, onde esse aliado vai lá buscar uma bomba na sua library para poder explodir os outros. Cara, não. Então, como o terrorismo era uma palavra muito forte no cenário, ela foi substituída pelo Dark Web Procurer, que também é um aliado, também de Assamita, também custa 2 de pool. Então as duas aqui, ó, ambos são aliados, ambos são de Assamita e ambos custam 2 de pool. O Dark Webber tem 1 de vida, os terroristas têm 1 de vida. O Dark Webber tem 1 de força, enquanto eles tinham 2 de força. Então aqui, tecnicamente, eles são melhores. Ambos têm 1 de bleed. Porém, o Dark Webber, ele pode procurar na sua library por qualquer carta de equipamento não única que custe 1 ou menos de pool e equipar com uma ação de mais 1 de stealth. Então ele não se restringe somente à bomba. Então, na verdade, apesar dele ter 1 de força a menos, ele acaba sendo muito mais versátil no que você vai buscar dentro da sua library. No mais, são cartas muito parecidas, só deram ali uma leve adaptada. O Dark Webber também foi entregue promocionalmente em 2021. Vamos agora para a nossa terceira carta banida, que é a Tisgain. Ela foi banida por um termo pejorativo ligado a estereótipos étnicos. O termo em questão, ele não é um termo criado para o jogo e ele é considerado ofensivo em diversos contextos contra os povos romani. Então, para poder evitar esse tipo de confusão, eles acabaram pegando essa pegada do cigano, que para eles é muito ofensivo, e tirando essas características do jogo. Então, nós tínhamos um Ravenous, que inclusive passou ali por uma repaginação no V5, então os Ravenous no V3 eles eram retratados, né, como ciganos e tudo, e eles fizeram ali algumas mudançazinhas para o V5, nessa alteração ali de tentar respeitar um pouco mais outras culturas, e aí eles criaram a Ashleisha, que é uma Ravenous também, independente, capacidade 3, com auspícios no básico e quimerismo no básico. Então, como você pode ver, exatamente a mesma carta. E apesar de eu não ter comentado isso com o Jack e com o Len lá atrás, ambas são do mesmo grupo também, tá? Então, no caso, se você usava ela num determinado deck, mesmo tendo sido lançada anos depois, porque a Tisgain, ela é de 95, enquanto que a Ashleisha, ela é de 2021, então muitos anos depois. Aqui nós já estamos falando de grupo 6. Então, mesmo assim, ela saiu como grupo 2, como uma carta promocional para você poder utilizar no seu deck antigo ali, que usava a carta antiga que foi banida. A nossa 19ª carta são os ciganos. Então, repete basicamente o que a gente acabou de falar. Ainda estamos no contexto dos povos romani, tentando evitar esse tipo de analogia. Nós tivemos os ciganos sendo substituídos pelos 2 dedos. Esse aqui a gente já vai ter uma variação um pouquinho maior em relação a algumas das outras cartas que a gente viu. Os 2 dedos, ele é um lobisomem, enquanto que os ciganos, eles eram mortais. Então, vamos começar aqui com o texto mesmo. Ambos são únicos, mas nós temos mortal com 1 de vida, 1 de força e 1 de bleed. Lobisomem com 3 de vida, 1 de força e 1 de bleed. Custava 3 de recurso, custa 2 de recurso. Ele tem mais 1 de stealth para todas as suas ações. Ele tem mais 1 de stealth, então até aqui eles são iguais, porém, se ele tiver 2 ou menos de vida durante a sua fase de destravar, ele ganha 1 de vida. Então, na verdade, o Double Deuce, ele ficou muito mais forte.
ele custa menos, ele tem mais vida, ele recupera a vida na sua unlock e volta a dizer, ele custa menos. Então, assim, aqui foi uma carta que valeu muito a pena. Foi uma troca sensacional, assim, os gangreus aprovam essa troca. Ele também foi dado como promocional em 2021, tá? Exatamente no mesmo balaio ali de pacote. E de quebra, ele também veio no V5 anarquista dos gangrel. Então, se você comprar ali um preconzinho dos gangrel, você vai ter uma cópia dele, além do próprio promocional. E por último, nossa 20ª carta banida, Ron Gipsy. Então, mais um cigano aqui, banido por exatamente o mesmo motivo, que é exatamente o contexto dos povos Romani. Então, como eu disse, eles pegaram todas as cartas que tinham algum tipo de associação com ciganos e retiraram do jogo. O Ron Gipsy, ele é um mortal com 2 de vida, ele tem 0 de força e 0 de bleed. Ele pode, como strike, causar 1 de dano à distância. Ele tem uma manobra por combate e você pode travar ele para dar para um Ravenous mais 1 de stealth. E ele custa 3 de recurso. E ele foi substituído pelo Seedstar Taxi. Então, pelo taxista aqui, que também requer Ravenous, também é um mortal, também tem 2 de vida, também tem 0 de força e também tem 0 de bleed. Este aliado pode, com um strike, causar 1 de dano à distância, ele tem uma manobra por combate, e você pode travar ele para dar para um Ravenous mais 1 de stealth, e ele custa 3 de recurso. Ou seja, mesma carta. 0 diferença, 000 diferença. Então, se você usava o Ron no seu baralho, você poderia trocar ali pelo Seedstar Taxi tranquilamente. Mesmo cenário dos 2 dedos, ele foi dado como promocional em 2021 e depois ele veio no V5 Companion dentro do deck do Ravenous. Então, se você comprasse um deck Ravenous, ou se você comprar um deck Ravenous, você vai ter uma cópia dele já inclusa dentro do baralho. Tá? Exatamente a mesma carta. E essa foi a nossa última carta banida. Agora, eu queria fazer algumas menções honrosas, porque é óbvio que tiveram cartas que em algum momento foram banidas, e posteriormente a isso elas foram desbanidas. Eu vou deixar aqui com vocês, então, 3 menções honrosas dessas cartas que em algum momento foram banidas e posteriormente foram desbanidas. São elas. Primeira carta, Rowan Ring. Junto com Rowan Ring, eu vou falar também da estaca de madeira, tá? Da Wooden Stake. A explicação das duas, na verdade, é muito parecida. Então, começando aqui com o Rowan Ring, pra gente poder começar entendendo o motivo dessa carta ter sido banida, a gente precisa entender em que coleções que ela saiu. Então, o Rowan Ring foi lançado em 1994 na edição de Jihad, e depois disso ela só foi reprintada em 2002, na edição de Camarilla, 8 anos depois de seu lançamento. Vamos ler o texto dela aqui juntos? Então, a edição de Jihad. Ela diz o seguinte: ela é uma arma melee única, paralisa como strike. Se for bem sucedida, o anel é dado para a vítima. Vamos ler a carta como ela é hoje? Unique melee weapon, então uma arma de perto única. Strike, envia o vampiro para o torpor. Esse card é transferido para este vampiro. Ele ou ela não desvira normalmente durante a próxima etapa de desvirar, contanto que ele permaneça em torpor. Então, você, como strike, envia o seu amiguinho para torpor, dá o anel para ele, e enquanto ele estiver em torpor no próximo turno, ele não pode desvirar normalmente. Dito isso, por que essa carta foi banida? Essas cartas elas foram banidas por conta da regra de paralisar. Elas foram removidas em VTES, em 1995, depois que Jihad foi repaginado e mudado de nome. Então você teve o lançamento de Jihad em 1994, e depois você teve o lançamento de VTES em 95. Lembra, ainda nesse vídeo, quando eu comentei que VTES ele era basicamente um reprint, arrumando alguns problemas que Jihad teve? Você teve Jihad, cheio de erro, você vem então com o VTES e você tenta corrigir esses erros. Lembrando que VTES aqui é a edição VTES, não é o jogo VTES, tá? Existe uma edição chamada VTES, que é a segunda edição do jogo. Em VTES, o termo paralisar foi removido do jogo. E aí, por conta disso, as 2 cartas que tinham o termo paralisar, que era Rowan Ring e a estaca de madeira, que se chamava apenas Stake, arma, melee, 1 de dano. Se mais de 1 de dano for infligido pela estaca em combate, a vítima é paralisada. E nesse caso, a estaca é dada para aquela vítima. Então, considerando exatamente a mesma premissa, você está colocando uma estaca no coração daquele vampiro, ou seja, você está paralisando ele, e é por isso que a estaca ou o anel fica com o vampiro que recebeu o dano, ou recebeu ali o anel, e não com o vampiro que estava com a arma previamente. Então, como o termo paralisar foi removido do jogo, por consequência, essas 2 cartas foram banidas também. Então, precisou
passar por uma grande reformulação nas regras. Para que isso não fosse acontecer em 95, a equipe de regras ela simplesmente decidiu banir. No momento, o mais fácil ali entre mudar todas as regras seria: vamos só banir essas duas cartas e depois a gente pensa nisso? E foi exatamente o que aconteceu. Quando essas cartas foram reprintadas em Camarilla Edition, lá em 2002, elas tiveram seus textos alterados. Então, o texto da Wood and Stake, por exemplo, é: strike, força do vampiro. Se mais de um for infligido no opposite minion com esta arma em combate, este vampiro é enviado para torpor. Nesse caso, essa carta é transferida para esse vampiro e ele ou ela não desvira durante a próxima Unlock Phase, contanto que ele permaneça em torpor. Pode ver que é exatamente o mesmo texto do Han Hing, né? Assim, não exatamente o mesmo texto porque são outros efeitos, né? Mas o efeito de Paralyze. Então o Paralyze ele foi substituído por Send to Torpor, envie para o torpor, e ele não desvira no próximo turno, contanto que ele ainda esteja em torpor. Então quando eles passaram por essa reformulação, que hoje é muito simples, né, mas na época imagino que não tenha sido tão simples assim, quando eles chegaram nessa nova reformulação do que essas duas cartas foram feitas, em janeiro de 1995 essas duas cartas foram banidas, e em março de 1999 essas cartas foram desbanidas. Ou seja, em sequência, alguns meses depois, nós tivemos a Estaca de Madeira com seu texto corrigido sendo lançada em Saba Wars. E em 2002, nós tivemos Rohan Ring sendo relançado em Camarilla Edition com seu texto atualizado. E, por fim, Monocle of Clarity, banido em janeiro de 1995 e desbanido em 1º de janeiro de 2000. Ela passou ali 5 anos banidas. O texto do monóculo, ele permitia facilmente uma quebra no jogo. E por conta dessa quebra do jogo, ele foi banido. Existe um extenso fórum onde eles discutiram o motivo do banimento dessa carta, que a partir de perguntas de sim ou não, você poderia meio que usufruir das respostas do seu oponente para saber se ele não te atacaria pelo resto do jogo. Então você poderia fazer sequências de perguntas que a partir das perguntas dele deixaria ambíguo se ele respondesse sim ou se ele respondesse não, que ele não te atacaria pelo resto do jogo, ou que ele não bloquearia suas ações. E como ele é um jogo que você precisa responder inclusive para questões do futuro, e você precisa responder verdadeiramente, caso contrário você tomaria um warning, então algumas clarificações, algumas regras, alguns adicionais de regras foram feitos para evitar algumas confusões. Só que enquanto essas clarificações foram feitas, essa carta ela foi banida. Então ela ficou banida ali por 5 anos até que ela pudesse ser reutilizada novamente. Então com isso nós tivemos aqui uma passagem pelas 20 cartas banidas do jogo, 18 cartas de livraria, 2 cartas de cripta e as 3 cartas que em algum momento foram banidas e hoje não estão mais banidas do jogo. Como fonte desse vídeo, foi consultado o site da VEKN, a Black Chantry, o Vetes One, o Codex of the Damned e o blog do Estrala. Agradeço muito ali as fontes que me deram ali as informações necessárias para juntar isso tudo em um vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito clarificado para vocês, assim, que ele tenha uma clarificação de regras bem melhor do que os textos do Monóculo, da Woodstacken ou do Rohan Ring. Foi bem divertido, na verdade, gravar esse vídeo, foi bem divertido buscar essas informações. Algumas delas eu já sabia, outras para mim foi tão novidade quanto provavelmente será para alguns de vocês, mas é bacana a gente saber o motivo desses banimentos. Jihad, na verdade, ou Vetes, na verdade, ele é um jogo que tem poucas cartas banidas, né? 20 cartas para um jogo de 30 anos, relativamente pouco. E, na verdade, na prática, foram 15 cartas, né? Porque as outras 5, elas foram banidas por um contexto sociocultural ali, mas elas foram repostas. Então, a carta em si, ela não foi banida. Foi banida os termos, foi banido a arte, mas aquelas cartas, se você tinha um deck com aquelas cartas, seu deck ainda permanece intacto. Ele pode ser utilizado, só vai mudar ali que agora, ao invés de você utilizar um maluco buscando uma bomba, você vai utilizar um maluco na Deep Web ali procurando sorrateiramente por equipamentos de menor preço. Então, muda um pouquinho o contexto, mas o deck em si faz a mesma coisa. E isso é bacana, isso é muito bom, na real. Você não tem a alteração dos baralhos, mas então, quem queria continuar jogando, continua. Então, parando para reanalisar, foram 15 cartas em 30 anos. Eu acho uma média bem bacana, eu acho uma média bem honesta. O que a gente consegue pegar como margem para pensar nisso aqui pro futuro? Olhando ali o nosso último banimento, eu sei que existe um limbo
né, entre o momento em que a White Wolf declarou falência e o retorno com a Black Chantry, mas o último banimento foi em 2016. É um bocado de tempo, e a grande maioria dos banimentos, eles não ocorreram tão consecutivos assim. Foi 99, depois 2005, 6 anos depois, 2008, 3 anos depois, 2013, 5 anos depois, 2016, 3 anos depois, e hoje, em 2025, 9 anos depois, nós não tivemos nenhuma carta banida por questões de poder. Então, acho que para os próximos anos a gente pode ficar bem tranquilo. Acho que a Black Chantry, ela tá bem cuidadosa com suas equipes de teste, pegando feedback dos jogadores. Então eu acho que a gente não deve esperar nenhum banimento próximo aí nos próximos anos. O que é ótimo, ainda mais pra gente ali que tá investindo dinheirinho, comprando cartinha, então não arriscar ali e comprar uma carta que vai ser banida em sequência. Como eu disse, num jogo de 30 anos, 15 cartas banidas, sendo que dessas 15 cartas banidas, 3 delas eram cartas de aposta lá da criação do jogo. Acho que a gente tá com um número bem bom nos dias de hoje. E se porventura você gostou desse vídeo, eu te convido aí a deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Isso me ajuda bastante a entender que esse conteúdo é bacana pra vocês. E acima de qualquer coisa, eu convido vocês a deixar aí um comentário. Pergunto aí pra vocês se vocês sabiam dos motivos desses banimentos, se teve algum que te chamou mais atenção, se teve algum assim que pra você foi uma grande novidade. Eu queria saber. Eu queria trocar uma ideia aí com vocês. Eu adoro responder o comentário de vocês, eu adoro conversar com vocês. Então convido vocês aí a deixar um feedback nesse vídeo. No mais, a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigadão, valeu e falou!